Registro da aula 2020-11-23 de Sistemas Multimídia. Hoje foi uma conversa bem rápida, porque na verdade é a aula que antecede o fechamento da primeira entrega. A primeira entrega é só uma entrega de alinhamento, então não tem nada muito relacionado à disciplina. Inclusive a gente não começou oficialmente, uma vez que a gente só vai começar na personalização na semana que vem. Então a gente precisa preparar, antes de mais nada, o terreno para fazer todo esse desenvolvimento, uma vez que a gente vai mexer com um projeto do começo ao fim. Então, no caso, aqui são três tarefas que elas têm que ser concluídas, eu já marquei elas como concluídas, até para poder auxiliar na documentação. Recomendo fortemente que vocês, alunos, façam isso, uma questão de organização. Não é uma obrigatoriedade, certo? Mas no caso aqui eu quero ver esses resultados. Quando eu digo não tem obrigatoriedade, é de não usar a plataforma de projeto, mas eu quero ver código. Então, dessas três aí, antes de mais nada. A primeira tarefa, claro, é uma coisa que já foi prevista ali nas aulas anteriores, que era conhecer os frameworks de desenvolvimento. E aqui quero chamar a atenção. Assim como não há nenhum impedimento de usar outras linguagens, como React, NativeScript, TrueScript, subconjuntos, qualquer coisa próxima do JavaScript, eu recomendo fortemente usar algum framework para desenvolvimento de jogos, para que depois seja muito mais fácil manipular a informação que ela é transportada através dos canais de tempo real, que a gente vai ver lá no WebRTC, quando a gente estiver falando de mídia, quando a gente tem que fazer essas operações, aqui no caso, para fazer a integração, seja mídia de tipo áudio e vídeo, ou seja a mídia que são os dados dos jogos. Lembrando que a gente depois ainda tem que discutir se as mídias de áudio e vídeo, as mídias que vão para o usuário, elas vão ser concentradas ou passar por algum servidor que vai fazer algum desenho estrela, algo do gênero, ou a gente vai fazer uma transmissão peer-to-peer que vai transmitir direto para eles. É uma coisa que a gente ainda está para discutir, mas muito provavelmente a parte de dados, de aplicação, onde é a lógica, a mecânica do jogo, com certeza a gente vai precisar analisar sincronismo, serialização dessas operações e para que possa isso ser feito lá para frente. Então, eu estou prevendo que duas coisas a gente vai demorar mais ao longo do projeto e já ir se preparando em relação a isso, que é o sincronismo das mensagens, serialização, tem algum servidor provavelmente para fazer todo esse processamento centralizado e discutir, antes de mais nada, como é que a gente vai processar essas mídias. Quando a gente está trabalhando com pequenas escalas de 3, 4, 5 jogadores, tudo bem. Agora, se a gente estiver falando de 50, 100, 200 jogadores, aí o cenário muda completamente e a gente vai precisar de alguns servidores tipo MCU ou SFU, que são os concentradores de mídia para fazer a transmissão. Então, o que temos aí é, na entrega 1, que é justamente isso, preparar esse cenário. E o que pode facilitar, claro, são esses frameworks para que tenha, antes de mais nada, um jogo mínimo para que seja usado na disciplina. E quando digo mínimo, é mínimo mesmo. É só para que a gente não perca tempo, e aqui eu digo no mau sentido, não perca tempo, ainda tentando desenvolver em paralelo o jogo junto com os artefatos que a gente vai preparar na disciplina. Então, mesmo que não tenha interesse em desenvolver um jogo, nada impede, e tem os links aqui nas outras tarefas, nada impede de pegar um jogo pronto. E eu até recomendo fazer justamente isso. Pegar jogos prontos, onde tem uma documentação suficiente, por isso que eu falo do framework, por isso que eu falo justamente para facilitar a vida, de forma que a gente já tenha o jogo, já consiga desenvolver e a gente possa se focar na disciplina. Então, reforçando, a entrega 1 é para preparar o terreno para a gente poder começar a trabalhar e não ter esses entraves, porque em outras edições, em outros momentos, isso aconteceu, de começar a ter esses desenvolvimentos em paralelo do jogo, da dinâmica, da mecânica, da lógica e disso aquilo, e algo teve que ser sacrificado lá no final do semestre, o que foi uma pena. E eu estou fazendo o possível para que isso não repita, então, mais uma vez, para deixar bem claro, preparar o terreno e por isso que é a terceira tarefa, que é ler o livro sobre o WebRTC. Quando eu falo ali de essencial, é para que haja uma terminologia básica, mínima, para a gente poder dialogar ao longo da disciplina. Nós estamos em regime de NP, então não é a mesma dinâmica que estamos trabalhando em casa, estamos em casa, não é a mesma dinâmica de sala de aula, então toda essa interação, muito dela é quebrada, então preciso
dessa parte quando é de metodologia ativa de aprendizagem, que é o aluno se dispor a ler antecipadamente o conteúdo, é justamente isso. Então, na medida que eu passo a usar uma terminologia específica, falar de alguns padrões e protocolos, é que vocês, alunos, se antecipem a essas aulas para que a gente consiga aproveitar melhor esses tempos que são mais reduzidos ou que a comunicação não é suficiente se comparando ao que acontece na sala de aula. Então, quando eu digo ali essencial para a disciplina de SMU, quero destacar principalmente capítulos 17 e 18, que são os capítulos finais, para quem já está habituado ao mundo web e para quem não estiver, vai lá 11, 12, 15, 17 e 18. No caso de, quando eu falo de revisão, é revisão mesmo, revisão básica para vocês, não tem necessidade, mas fica ali registrado porque são todos os capítulos do livro e de opcional, caso alguém queira se aprofundar no tema, principalmente de aplicação web. O livro que eu estou falando é justamente esse, ele está em inglês, está disponível nessa versão em inglês para leitura, grátis pela versão online, ou se quiser comprar pela Amazon, mídia física, etc. Então ele fala de Wi-Fi, etc. E o que eu estou falando são justamente desses dois, porque a partir da semana que vem a gente ainda vai falar um pouco de CIP, que é o protocolo de sinalização, por uma questão didática, ele é muito bom para esse fim, mas em algum momento a gente vai precisar encapsular o protocolo de sinalização dentro do protocolo HTTP que vai fazer a parte de transporte dos dados, e aí a gente vai precisar todos esses conceitos do capítulo 17 e depois na parte de mídia, para transportar as mídias, estabelecer, negociar e fechar acordos entre os clientes, entre esses terminais, daí a gente vai precisar desse capítulo 18. Então, volto a dizer, a entrega 1 é relativamente simples, a gente está começando devagar para depois começar a ganhar ritmo, mais ou menos ali agora na metade de novembro até dezembro, fazer uma pausa e retornar com força máxima em fevereiro. É isso.